Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade então na nossa matéria, hoje a gente vai falar sobre reações químicas e tudo que envolve as reações químicas. Bom, até agora a gente falou de tudo que compõe então a química, beleza? Agora a gente vai colocar isso daí, propriamente dito, nas reações químicas então, beleza? Pessoal, só para atualizar vocês então, a gente está a partir da nossa página 93 da nossa apostila, que é o capítulo 5, que é a química e suas transformações. Então, primeiramente, a gente vai conhecer uma equação química. O que de fato é uma equação química? Primeiramente, relembrando lá uma das nossas primeiras aulas, nós falamos sobre transformação física e transformação química, beleza? A transformação física era aquela que alterava apenas a aparência de alguma coisa, beleza? O formato, então. A transformação química não, é uma coisa diferente, ela vai alterar não somente a aparência, ela vai transformar então composição e alterar propriedades, beleza? As propriedades que a gente falou lá nas primeiras aulas, tá bom? Então aqui eu coloquei como exemplo a reação de formação da água então, para vocês, beleza? Isso daqui que eu coloquei na lousa é chamado de equação química. A partir da equação química, a gente consegue tirar várias informações sobre esta reação química. Então, de novo, isso aqui é um exemplo de uma transformação química. Tá acontecendo, então, tá alterando propriedades de substâncias, beleza? Porque eu tenho uma substância diferente nos reagentes e nos produtos, com diferentes propriedades, então, beleza? Então, a partir daqui, pessoal, o que eu tenho representado numa equação química? Nós temos as substâncias envolvidas, no caso, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, para a formação de H2O, água, beleza? Outra coisa que eu posso ter aqui na minha equação, os estados físicos da matéria. Lembra que na química a gente tem um nomezinho diferente, são os estados de agregação da matéria, beleza? Aqui no caso, todos estão no estado gasoso. Poderia parecer líquido, aí teria um Lzinho. Poderia ser sólido, um S, cristal, um C, beleza? Então, o que está entre parênteses seria, então, o estado físico da matéria, o estado em que a substância se encontra, beleza? Aqui, de novo, nós temos 3 reagentes, então, 3 substâncias no estado gasoso, beleza? Outra informação, e talvez agora as mais importantes, seriam os constituintes, então, dessa reação, beleza? Então, vamos observar aqui, pessoal. Inicialmente, nós temos o gás hidrogênio, beleza? A gente percebe que o gás hidrogênio é composto por quê? Por átomos de hidrogênio. Óbvio, isso até agora, tá? Mas por quantos átomos de hidrogênio é formado? 2. Então, nós temos que o gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio. Essa é uma primeira informação que eu tiro da minha equação química. Segunda informação, eu não tenho apenas 2 átomos de hidrogênio. Na verdade, eu tenho 4. Por que 4? Porque eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio, que totalizam, então, 4 átomos. Por isso que eu representei para vocês aqui 4 bolinhas. 2 para cada molécula, então. Beleza? A mesma coisa para o oxigênio, pessoal. Bom, o gás oxigênio é formado por quê? Oxigênio. Por quantas moléculas? 2 moléculas, 2 átomos, então, de oxigênio. E aí, quantas moléculas nós temos no total? 1. Toda vez que eu não tiver nada na frente, então, é o coeficiente estequiométrico 1. A gente omite esse coeficiente 1, então, beleza? E aí, a gente tem, então, que 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio vão reagir e formar 2 moléculas de H2O. Sendo que cada molécula, então, é constituída por 2 de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e mais 1 de oxigênio. Então, tá a representação aqui, então, beleza? Pessoal, esse númerozinho aqui de baixo, ele é chamado de atomicidade, ou índice, então, beleza? Seria a quantidade de átomos que eu tenho para formar aquela substância. E aqui, esse númerozão maior, ele é chamado de coeficiente estequiométrico, então, que seriam as proporções em que a reação ocorre, beleza? Então, de novo, dentro da minha equação química, eu posso extrair várias informações. A proporção que os reagentes estão reagindo, a proporção que os produtos são formados, a quantidade de átomos de cada substância, o estado físico em que eles se encontram, beleza? Tudo isso é informação dentro da minha reação química, beleza? A gente pode separar a nossa reação química em reagentes e produtos. Então, tudo aquilo que está antes
antes da minha seta é chamado de reagente. Tudo aquilo que está depois da minha seta é chamado de produto, então, beleza? Pessoal, para que essa reação aconteça, a gente precisa obedecer vários fatores aí. Vários fatores precisam ser criados aí, proporcionados para que essa reação de fato aconteça. Primeiro deles, afinidade. Eu tenho que ter certa afinidade entre os átomos, beleza? É igual na vida normal, a gente precisa ter uma certa afinidade com determinadas pessoas, porque se não rola, a gente não tem uma reação química com essa pessoa. A gente deixa ela lá de lado e ela fica lá por isso mesmo, beleza? Na química funciona da mesma forma, os átomos precisam ter uma certa afinidade. Essa afinidade a gente vai discutir lá em cinética química depois, mas inicialmente o que a gente precisa saber então, beleza? A gente precisa de uma energia mínima necessária. É tipo assim, ó, você conheceu um gatinho lá, bonitinho, você precisa do empurrão para você chegar nele. É igual na química, eu preciso de uma energia necessária para que realmente a reação aconteça, beleza? Tudo aí relacionando com o nosso dia a dia. Outro fator importante é a proximidade. Pessoal, nós estamos falando de átomo, beleza? A gente já viu que átomo não tem parado, fica o tempo inteiro lá se movimentando. Só que eles precisam ter uma certa afinidade. Não adianta um átomo daqui desse lado tentar reagir com um lá da China. Não vai acontecer, beleza? Eles precisam estar próximos para acontecer, beleza, pessoal? E aí outros fatores aí, como pressão, temperatura e outros fatores mais, mas basicamente são isso daí que vai reger as nossas reações químicas. Pessoal, a gente define como reação química a quebra das ligações nos reagentes e o rearranjo dos átomos nos produtos. Então agora acho que fica mais claro esse desenho, o esqueminho que eu coloquei para vocês. Bom, o gás hidrogênio eu representei por bolinhas então, beleza? O oxigênio, os átomos de oxigênio, eu representei então por triângulos. Tá vendo que aqui eu não tenho mais triângulo com triângulo, nem bolinha com bolinha. Eu rearranjei todo mundo, beleza? Eu reorganizei eles novamente. Então aqui eu quebrei as ligações existentes, então, e aí esses átomos sem ligação se rearranjaram e formaram essa nova aqui organização. Então basicamente uma reação química é isso. É a quebra de ligação nos reagentes e o rearranjo dos átomos para formar, então, os produtos. E aí a gente sabe que esses produtos têm propriedades diferentes das propriedades iniciais. Isso é basicamente uma reação química, beleza? Pessoal, leis aí que vão reger as reações químicas. Duas conhecidas de vocês e talvez aí que vocês vão levar para o resto da vida. A lei de Lavoisier, beleza? Todo mundo já ouviu a frase dele, mas ninguém sabe que foi o cara que falou, tá bom? Então o que ele fala? Aquela frasezinha, que nada se cria, nada se copia, beleza? Tudo se transforma. Foi esse cara que falou então. O que ele quis dizer? A lei dele ficou conhecida como conservação de massas. Então eu tenho que conservar as massas durante uma reação química. O que ele quis dizer com isso, pessoal? Vamos analisar aqui pelo nosso esqueminha aqui, então, de bolinhas e triângulos. Ele quer dizer que aqui nenhum átomo é criado, nenhum átomo é destruído, tudo é apenas transformado, beleza? Ele quer dizer, então, que tudo que eu tenho nos reagentes, obrigatoriamente eu tenho que ter nos meus produtos. O que significa isso? Vamos ver aqui. Quantos átomos de hidrogênio eu tenho nos meus reagentes? Bom, eu tenho 4 átomos aqui no total, beleza? Quantos átomos de hidrogênio eu devo ter nos meus produtos? 4 também, beleza? Vamos ver se eu tenho 4 mesmo? 1, 2, 3, 4, ótimo! 4 nos produtos, 4 no reagente, a reação está corretamente balanceada. A mesma coisa para o oxigênio, então. Eu tenho 2 átomos de hidrogênio de oxigênio nos reagentes, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 nos produtos e eu tenho então 2 nos reagentes, 2 nos produtos, correto. Pessoal, isso tanto em átomo quanto em massa. Se eu falar para vocês que eu tenho 10 gramas disso e 5 gramas disso, no total aqui nos produtos eu devo ter quanto? 15, beleza? Que seria a somatória de 10 com 5, que então totalizariam 15 então. Então, de novo, nada é perdido, nada é criado, nada aparece e desaparece. Tudo se conserva, apenas se transforma. Então, se a gente pegar a definição de reação química, realmente é
Então, os átomos que eu tinha que ter aqui, eles se rearranjaram e formaram outros, beleza? Mas nas mesmas proporções. Eles não foram criados nem destruídos, eles apenas se transformaram, beleza? Eles se conservaram da última reação. Uma observação que eu faço para vocês, é difícil da gente ver isso num sistema aberto, beleza? A gente vê isso daqui muito no sistema fechado. Porque, por exemplo, se eu tivesse algo isolado, bonitinho, e quando eu tenho formação de gás, produção de gás, a gente sabe que o gás ele é facilmente perdido. Mas no sistema fechado eu consigo conservar essa massa. Mas, por exemplo, se eu pegar um copinho de água e colocar lá um eno, um sachêzinho de eno e formar as bolinhas, beleza? Houve uma reação química, mas o gás foi perdido para o meio. Mas na reação ele foi transformado normalmente. Só que ocorreu a perda para o meio então, beleza? Mas foi transformado normalmente, beleza? Então, a primeira lei aí que a gente falou foi a lei de Lavoisier, conhecida como lei de conservação das massas. A lei de Proust, pessoal, também é babinha aí, não tem muito segredo não. A lei de Proust é conhecida como lei das proporções fixas, proporções constantes, então. O que ele quer dizer aí? Bom, vamos supor aí que num dado momento eu tenho 10 gramas disso aqui reagindo, beleza? Mais 5 gramas disso aqui, que aí vão formar 15, segundo a lei de Lavoisier, beleza? Se eu duplicar um dos meus reagentes, por exemplo, ao invés de 10 aqui eu ter 20, automaticamente eu devo duplicar todos os outros. Então, se aqui eu tinha 10, aqui eu vou ter, se aqui eu tinha 5, aqui eu vou ter 10, beleza? E automaticamente a produção também vai aumentar. Então, no total eu vou ter 30 gramas disso. Percebeu? Só se eu aumentar um dos reagentes, consequentemente eu devo aumentar os outros, porque as reações elas acontecem em proporções constantes, beleza? Aqui eu tenho uma reação de 2 para 1 para formar 2. Então, se eu duplico um carinha, eu também devo alterar, então, o restante aí dos meus reagentes e dos meus produtos. Uma porque ele tem que obedecer primeiramente a lei de Lavoisier. Então, se eu tenho 20 com 10, isso daqui só pode totalizar 30, beleza? Então, automaticamente eu aumento aí, se eu dobro um reagente, eu dobro todos os outros e os produtos formados nessa reação, beleza? De boinha, vamos começar a aulinha! Pessoal, já que a gente está falando de reação química, a gente começa com um assunto bem legal aí, viu? Balanceamento de equações, beleza? Bom, provas, vestibulares, Enem, eles são sacana com vocês. Eles não vão dar a equação perfeitamente balanceada. Vocês vão ter que acertar os coeficientes estequiométricos, beleza? Então é isso que eu vou ensinar para vocês agora. Geralmente quando o enunciado já fala para vocês a equação balanceada a seguir. Então vai, confia em Deus e vai, beleza? Mas muitas das vezes, uma das dicas que eu dou para você, se ele colocar uma reação química, verifique o balanceamento dessa equação, porque isso pode mudar totalmente a sua resposta, beleza? Pessoal, muita gente tem aí um bloqueio com o balanceamento, tá bom? Vamos tentar aí mudar um pouquinho disso, tá? Vou passar uns macetezinhos aí, eu acredito que vocês vão conseguir, beleza? Pessoal, eu coloquei 3 exemplos aqui na lousa, que são os 3 primeiros exercícios lá da página 104 do exercício 1, então, beleza? São os 3 primeiros exercícios que a gente vai comentar aqui, então, e eu vou ajudar vocês a fazer, beleza? Primeira coisa, pessoal, primeiro passo de tudo é identificar a maior molécula. E quando eu digo maior molécula, seria a molécula com mais átomos, com um número maior de átomos. Então, por exemplo, nessa equação aqui, eu tenho um átomo de alumínio, 2 de oxigênio, e aqui eu tenho 5 átomos nessa molécula. Então, é aqui que eu vou começar, beleza? Quando eu encontrar a minha maior molécula, eu tento colocar o menor coeficiente possível. Lembrando, se a gente está falando de balanceamento, a gente só vai mexer no númerozinho da frente. Por quê? A molécula é essa, a química não é sua, você não pode interferir nela. Essa é a molécula, então eu só vou mexer nas proporções que isso ocorre, beleza? Então, de novo,
minha maior molécula, eu vou tentar colocar o menor coeficiente possível que eu tenho. 1. Sempre. Sempre que você identificar a maior molécula, você coloca o coeficiente estequiométrico 1. A gente parte daí. Pessoal, esse balanceamento é o método das tentativas. Então, a gente vai ter que ficar tentando até a gente conseguir igualar todo mundo. Não tem pra onde correr. É isso aqui, beleza? Depois a gente conversa. Mas é isso aqui. A partir do momento que eu coloco o coeficiente estequiométrico aqui, esse coeficiente ele multiplica todos os outros átomos, então, beleza? Então, ele vai multiplicar esse átomo de alumínio e esse átomo de oxigênio. Bom, vamos lá, pessoal, tabela. Tabuada na tabela. Vamos lá. 1 vezes 2, 2, beleza? Então, eu tenho 2 átomos de alumínio nos produtos. Seguindo a lei de Lavoisier, quanto eu devo ter nos meus reagentes? 2 também. Opa, só tenho 1. Então, quanto que eu tenho que colocar aqui na frente para totalizar, então, 2? Acertou quem disse 2. Beleza? Bom, acertei. 2 átomos de alumínio aqui, 2 átomos de alumínio aqui. Viva! A vida está sendo bela. Vamos aqui agora tentar aí corrigir o oxigênio, beleza? Bom, 1 vezes 3, 3. Opa, mas aqui eu já tenho 2. Eu preciso de quantos mais? Eu preciso de um número que multiplicado por 2 dá 3. Quem seria esse cara? Esse bonitinho aqui. Beleza? Porque meio multiplicado por 2, o meio dá 3. Beleza? Mas agora vamos pensar aqui com a professora. Existe meio átomo de oxigênio? Não existe. Não tem como a gente cortar o átomo no meio. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer, pessoal? Quando a gente não pode deixar o coeficiente aí fracionado. Então, o que a gente faz? A gente multiplica toda a nossa reação pelo denominador. Aqui, no caso, é 2. Então, eu vou multiplicar todos os meus coeficientes aqui e vou reescrever a minha reação abaixo. Então, 2 vezes 2, 4 de alumínio. Agora, meio multiplicado por 2, eu somo 1. E no final, 2 vezes 1, 2. Beleza? Então, percebam, pessoal, de novo, eu começo pela minha maior molécula. Dou prioridade a quem? Ao alumínio, que ele já está aqui, logo de cara para nós. Beleza? Acerto ele. No final, eu acerto o oxigênio. Percebo que eu tenho um coeficiente fracionado, então eu não posso deixar isso, porque não existe meio átomo, não existe 2 átomos e meio, 3 átomos e meio, existem átomos inteiros, então, átomos inteiros. Multiplico todo mundo pelo meu denominador aqui e eu tenho que o meu balanceamento se torna esse: 4 átomos de alumínio mais 1 de oxigênio, né, uma molécula de gás oxigênio, que vai me formar, então, 2 moléculas de Al2O3. Se a gente vê aqui, 4 átomos, 2 vezes 2, 4, beleza? Aqui, 2 átomos de alumínio. 2 átomos. Oi, santo pai amado. Perdoem a professora, pessoal. Seria 3 átomos de alumínio. 2 vezes 3, 6, então. Beleza? Porque é meio multiplicado por 2 dá 3, então. Beleza? Corretamente balanceado. Bom, partimos daqui, pessoal, vamos para uma equação que tem maior número de átomos, então. Beleza? Aqui, de novo, a gente vai seguir. Sempre em toda e qualquer reação, a gente vai seguir o primeiro passo, que é localizar a maior molécula. A partir do momento que a gente localiza a maior molécula, a gente vai ter que seguir um macetezinho aí que vocês vão lembrar, que é chamado de macho. Feministas, não fiquem atormentadas. Simplesmente é só para vocês lembrarem, beleza? Vamos lá. Por que macho, pessoal? A gente sempre vai seguir. O que é mais fácil começar a balancear? Primeiramente, os metais. Depois, a gente parte para os ametais. E no final, a gente deixa quem? Os 3 problemáticos.
carbono, hidrogênio e oxigênio. Por que a gente deixa os três? Porque eles aparecem em grandes proporções. Então a gente acaba por deixar eles por último, então, beleza? Então, primeiramente a gente vai para os metais. Depois, quando a gente conseguir balancear todo mundo, a gente passa então para os ametais, beleza? E só no final a gente segue essa ordem de carbono, hidrogênio e oxigênio. Oxigênio, pessoal, sempre o último, porque ele sempre é o mais problemático. E se der erro, se der pepino nele, vocês têm que começar tudo de novo. Lembra que é um método de tentativa, a gente está tentando organizar todo mundo, beleza? Bom, então vamos lá. A minha maior molécula aqui vai ser este carinha aqui, beleza? Vamos lá então. Por que eu preferi este ao invés deste? Porque esse daqui tem um carinha chamado hidrogênio e ele vai dar problema para vocês, beleza? Então vamos partir desta aqui, beleza? Então a gente começa colocando um coeficiente estequiométrico 1 nele. A partir daqui eu sei que ele vai multiplicar todos os outros índices da molécula então, beleza? Então eu estou partindo que aqui eu tenho quantos códigos? 1 vezes 2, 2. Eu vou para o lado agora dos reagentes. Quantos cobres eu devo ter desse lado? 2. Eu tenho apenas 1. Que coeficiente que eu devo colocar aqui para resultar em 2? 2 coeficientes, então, o número 2 no coeficiente estequiométrico. Bom, acertei o cobre. 2, 2. Eu tenho mais algum outro metal na minha reação? Vamos lá, pessoal. Lembrando da aula de tabela periódica. Eu não tenho mais metal. Ótimo. Vamos para ametais. Ametais, com exceção do carbono, eu tenho quem aqui? Fósforo. Beleza? Agora é ele que eu vou começar, então, mexer, então. Bom, esse carinha aqui, ele tá com 2 aqui nos produtos. Quantos eu devo colocar aqui? Eu tenho já 2. Então, o meu coeficiente aqui vai se tornar 1. Beleza? Então, vamos lá. 2 cobres, 2 cobres. 2 fósforos, 2 fósforos. Tem mais algum metal? Tirando oxigênio, carbono? Não tem. Agora a gente começa nos nossos trabalhosos queridos hidrogênios e oxigênios. Não tenho carbono na minha reação, então eu já vou partir para o hidrogênio, beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, eu vejo desse lado. Por que eu tenho que ver desse lado? Porque as duas substâncias envolvidas na reação já estão com coeficientes. Então eu percebo que aqui eu tenho 2 hidrogênios, esse hidrogênio, esse parênteses aqui, ó, esse 2zinho aqui é desse hidrogênio. Então eu já tenho 2 hidrogênios, multiplicado por 2, então eu tenho 4 hidrogênios. Vamos colocar aqui só para a gente não esquecer deles, beleza? Então nessa molécula aqui, eu já tenho 2 hidrogênios aqui e multiplicado por 2, então eu totalizo 4, beleza? Mas aqui eu tenho quantos hidrogênios? 1 vezes 4, 4 hidrogênios. No total, eu tenho quantos hidrogênios, então, nos reagentes? Eu tenho 8 hidrogênios nos reagentes. Bom, vamos ver. Aqui eu não tenho hidrogênio. Mas aqui eu tenho. Eu já possuo 2. Que número multiplicado por 2 totaliza 8? Deixa eu olhar na tabelinha periódica. Não, mentira, na tabuada. Bom, um número multiplicado por 2 que resulta 8 só pode ser 4. Beleza? Então vamos lá. 8 hidrogênios deste lado, 8 hidrogênios desse lado. Ótimo. Quem que me sobra? O bendito do oxigênio. Beleza? Vamos lá. De novo, eu vou partir aqui e vou conferir se os dois lados estão iguais. De novo, esse 2 também pertence a esse oxigênio, então no total eu tenho 2 com 2, 4 oxigênios, então. Beleza? Então, só nessa molécula eu já tenho 4 oxigênios. A partir daqui, eu percebo que eu tenho 1 vezes o 7. Então, eu tenho mais 7 oxigênios desse lado, totalizando, então, 11 oxigênios. Beleza? Então, obrigatoriamente, do lado dos produtos, eu também devo ter 11. Beleza? Bom, a gente percebe que aqui a gente já tem 7. Com mais 4, viva! A vida é bela! Totalizou os 11 oxigênios.
a nossa reação termina aqui, o balanceamento termina aqui então, pessoal. Percebam que é realmente tentar. Eu vou tentando e aí através dos nossos macetezinhos a gente consegue chegar num balanceamento mais rapidamente. Beleza, pessoal? Por fim, eu vou fazer esse terceiro exemplo aqui, que aí a gente vai partir para a parte bonita da aula, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Bom, primeira coisa, encontrar a maior molécula. Minha maior molécula é esse carinha aqui, beleza? Agora, a partir daqui eu tenho que seguir quem? A ordem ali do macho, beleza? Metais. Eu tenho metais na minha reação? Não. Eu tenho metais com exceção de carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Eu tenho quem? Eu começo pelo carbono. E coincidentemente aqui na minha moléculazinha aqui eu já tenho um carboninho aqui bonitinho pra gente começar. Bom, minha maior molécula eu já começo colocando o coeficiente estequiométrico 1. Ele multiplica o índice, então informa que eu tenho 2 carbonos daquele lado. Eu só tenho um desses. Coloco o número 2 aqui para totalizar também 2 carbonos, beleza? 2 carbonos, 2 carbonos. Ótimo, lindo. Tenho mais carbono? Não. Vamos lá. Hidrogênio. Vamos partir dessa molécula aqui que já está balanceada, então. Eu tenho 6 hidrogênios. Tenho 2 deste lado. Que número eu adiciono como coeficiente que multiplicado totalizam 6 hidrogênios? 3. Beleza? A partir daqui, pessoal, eu não tenho mais hidrogênio, eu vou para o nosso querido oxigênio. Eu agora observo este lado, porque este lado ele já tem os coeficientes estequiométricos, diferente desse. Eu tenho uma molécula balanceada e outra ainda incompleta, beleza? Então vamos lá. Contabilizando oxigênios. 2 vezes 2, 4 oxigênios, beleza? 3 vezes 1, 3 oxigênios. Então, no total, eu tenho 7 oxigênios. Vamos lá. Aqui eu já tenho 1 oxigênio. Que número multiplicado a esse carinha aqui resultam em 6, porque estão faltando 6 oxigênios. Outro 3. Beleza? Então, eu percebo que aqui eu tenho 7 oxigênios e a vida é bela, pessoal. O balanceamento está completo. Tá bom? Pessoal, pra gente superar o medo de balanceamento, é prática. Muita prática. Começa a pegar a reação aí do Google e começa a balancear, beleza? Peguem aquelas que já tem gabarito para vocês sentirem segurança e poderem confiar depois, conferir os resultados, beleza? Mas é tentativa. Não tem como, é prática, é muita prática mesmo. Então comecem aí a fazer mais balanceamento de equação. Na página 104, eu resolvi os 3 primeiros, então. Então, é só passar esses 3 primeiros lá para o exercício número 1. Vocês vão conseguir resolver o D, o E, o F e o G. O H e o I e o J a gente vai conversar depois, porque eles são casos especiais, quando a gente fala numa próxima matéria. Então, de novo, esses 3 são A, B e o C. Só copiar. Vocês vão conseguir resolver do D até o G. Os 3 últimos não. Nem tentem porque vocês não vão conseguir, beleza? Ele usa um outro método e aí a gente só vai conversar deles depois quando a gente falar de oxidação. Mas aí vocês já conseguem resolver, beleza? Seguido do exercício 1, pessoal, tem vários exercícios aqui de balanceamento de equações. Façam, pois vai ajudar, beleza? Eu vou dar uma trocadinha aqui na nossa lousa, beleza? E a gente já volta para começar o massacre. Pessoal, então dando continuidade à nossa aula, eu vou passar alguns conceitos que vão ser bastante importantes para a gente entender o próximo conteúdo, beleza? A gente vai falar agora sobre as grandezas químicas, então. Bom, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Por exemplo, massa, volume, tempo, velocidade, beleza? Nós temos uma infinidade de grandezas aí, vários exemplos de grandezas, então. Na química não poderia ser diferente, nós temos as nossas grandezas químicas, então. Primeiramente, eu vou diferenciar 3 conceitos aí para vocês que, por algum acaso, vocês podem utilizá-los erroneamente. Então, vou diferenciar número de massa, um conhecidinho já de vocês, massa atômica e unidade de massa atômica. Bom,
Número de massa a gente já viu e continua valendo isso, que o número de massa, então, vai ser a somatória de prótons e nêutrons de um átomo, então, beleza? Continua sendo isso, não alterou nada. Então, o número de massa, somatória de prótons e nêutrons do núcleo de um átomo, então, beleza? Agora, quando a gente se refere à massa atômica seria o peso, tá bom? Não massacrem a professora. Peso é errado. Seria a massa, então, de um átomo. O quanto esse átomo pesa, então, beleza? Vocês sabem que a professora está falando isso, ou eu bato em vocês depois. Então, o peso, para vocês entenderem melhor, seria realmente o quanto esse átomo pesa, então. Então, de novo, número de massa, somatória de prótons e nêutrons. Massa atômica, o peso real desse átomo. Só que para a gente pensar isso, pessoal, um átomo, ele é minúsculo, ele é invisível, a gente não consegue enxergar ele. Então, ele é uma partícula bem pequenininha, beleza? E quando a gente se refere à massa atômica, à massa desse átomo, ela é, então, definida, ela tem uma unidade, então, de medida igual à unidade de massa atômica, U, que a gente chama. Então, a unidade de massa atômica nada mais é do que a unidade de medida do peso desse átomo, então, beleza? Então, de novo, número de massa é a somatória de prótons e nêutrons, beleza? A massa atômica é a massa do átomo que é, então, dada, medida em unidades de massa atômica, beleza? A partir disso, pessoal, essa massa atômica, se a gente observar lá na nossa tabelinha periódica, lá no finalzinho da nossa apostila, vou abrir aqui para vocês. Quando a gente observa na nossa tabelinha periódica, por exemplo, no caso do hidrogênio, vocês vão observar aí que logo embaixo a gente tem um númerozinho aqui correspondente a 1,0078. Esse 1,0078 ele corresponde à massa atômica, então o peso desse átomo de fato, beleza? Quando a gente fala de unidade de massa atômica, a gente utiliza por convenção o isótopo do carbono 12, então todas as massas são calculadas quando comparadas a esse isótopo de carbono 12, beleza? Então seria uma comparação a quantas vezes ele é maior do que o isótopo de carbono 12, beleza? Então a massa, de novo, isso é uma informação importante, a massa atômica de qualquer átomo vai estar aqui na nossa tabelinha, no caso, bem embaixinho aí da representação. Vocês vão perceber que é um número geralmente com vírgula, com casas decimais. É esse número que a gente vai utilizar e é esse número que refere então a massa atômica, beleza? Então, continuando aqui, pessoal, a gente falou de massa atômica, agora a gente consegue calcular a massa molecular. Bom, molecular lembra de molécula, então, né? O que é a massa molecular? Nada mais é do que a somatória de todas as massas atômicas dos átomos constituintes de uma molécula. Por exemplo, eu tenho aqui o caso da água, beleza? A gente sabe que a fórmula da água é H2O, beleza? Então, a partir dessa fórmula, a gente tira que ela é constituída por 2 átomos de hidrogênio e mais um de oxigênio. Utilizando a nossa tabelinha periódica, a gente tem que a massa atômica do hidrogênio, lá na tabela periódica, equivale a uma unidade de massa atômica. Como eu tenho 2 átomos, é só eu multiplicar então pela quantidade de átomos. O mesmo vale para o oxigênio. O oxigênio tem massa atômica igual a 16 unidades de massa atômica, beleza? Eu só tenho um átomo. Não necessariamente eu preciso multiplicar, mas eu estou demonstrando aqui para vocês então, beleza? Então eu tenho que a somatória de 2 unidades de massa atômica referente a 2 átomos de hidrogênio mais 16 unidades de massa atômica referente a um átomo de oxigênio, ele vai me dar uma massa molecular igual a 18 unidades de massa atômica, beleza? Então, de novo, massa molecular é a somatória de todas as massas atômicas dos átomos envolvidos aí, que constituem então a molécula, beleza? Massa molecular é dada em unidades de massa atômica, U simplesmente, beleza? Pessoal, nos cálculos estequiométricos, que a gente já vai falar aí daqui a pouquinho, a gente vai ver uma palavrinha muito aí adorada pela química, o famoso mol, beleza? Mas antes da gente já atacar nos cálculos e sair fazendo cálculo, vamos explicar de onde surge esse mol, o que significa esse mol. Muita gente tem dúvida do que é esse mol, beleza? Primeiramente,
Avogadro. Avogadro foi um carinha, um cientista aí, que começou a trabalhar com um número maior de partículas. Por que ele começou a trabalhar com um número maior de partículas? Se a gente for pensar, pessoal, um átomo é uma coisa minúscula. Então, dificilmente a gente consegue isolar ele e trabalhar de forma separadinha com um átomo somente. Então, ele começou a trabalhar com um conjunto maior de partículas, de átomos, de moléculas, que ele conseguia pesar, por exemplo, na sua balança, porque era um instrumento que ele tinha no seu laboratório. E se a gente for parar para pensar, até hoje a gente não tem nenhum instrumento que meça o peso de um átomo, beleza? Então, ele começou a trabalhar com um conjunto maior de partículas. Então, ele definiu a seguinte forma, pessoal. Nós sabemos que um átomo, apenas um átomo de hidrogênio, pesa, tem uma massa atômica igual a uma unidade de massa atômica, beleza? Só que se ele trabalhar com um número de partículas, então um conjunto de hidrogênios, ele possui 1 grama dessas partículas. Percebam, o valor numérico é o mesmo, 1 e 1. O que ele alterou? Ele alterou a unidade de medida. Ao invés de uma unidade de massa atômica, que é um instrumento que nem existe para ele pesar um átomo, ele utiliza 1 grama. Porque 1 grama ele pode utilizar uma balança no laboratório. É um instrumento que ele tem fácil acesso, beleza? Então, o valor numérico é o mesmo. O que muda é a unidade de medida. E essa unidade de medida aqui, pessoal, esse número de Avogadro de partículas de hidrogênio, ele equivale, então, a 6,022 vezes 10 a 23 unidades, beleza? Então, é um montão de partículas que ele tem aí, então, beleza? Pessoal, mais tarde um outro cientista falou uma palavrinha lá chamada mol, que vem do latim mole, que quer dizer quantidade ou amontoado, beleza? Vamos fazer uma relação aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Quando a gente vai medir uma massa de alguma coisa numa balança, a gente mede em gramas, em miligramas, em quilogramas, em toneladas, beleza? Quando a gente vai medir volume, nós temos metro cúbico, centímetro cúbico, o litro, a ml, beleza? Nós temos várias unidades de medida. Bom, perceba que eu tenho várias unidades de medida para medir alguma coisa. Assim é o mol para a química, beleza? O mol para a química é uma unidade de medida para nós, beleza? Ficou mais fácil? Vamos pensar de outra forma. Comumente no nosso dia a dia, a gente utiliza a palavra dúzia. Eu quero uma dúzia de ovos. Bom, eu não preciso falar para vocês que eu quero 12 ovos, porque dúzia refere-se a 12 unidades, beleza? Quando eu falo assim, compre uma resma de papel. Bom, a gente sabe que uma resma de papel é equivalente a 500 folhas. A gente não precisa falar, me compre 500 folhas de papel. Não, me compre uma resma, isso já basta. O mol para a química é a mesma coisa. E quanto ele vale, então? Coincidentemente, ele vale o mesmo número de Avogadro, a mesma constante de Avogadro. Então, quanto que tem no mol? 6,022 vezes 10 a 23 unidades, átomos, partículas, moléculas, entidades, aquilo que você estiver se referindo. Mas ele vale essa quantidade aqui, então. De novo, dúzia não é 12, resma não é 500, mol é 6,022 vezes 10 a 23 átomos, partículas, unidades. Pessoal, gravem isso. Beleza? Enunciado nenhum, a não ser que ele esteja muito bonzinho no dia, vai te fornecer isso, porque isso é uma coisa obrigatória, tem que estar aqui na caixola, beleza? Pessoal, falamos de mol, partimos então para a massa molar. O que seria a massa molar? A massa molar é quando a gente relaciona um mol de partículas. Bom, nós tínhamos calculado a massa molecular, então que é dada em unidades de massa atômica. Aqui, agora como a gente relaciona em mol, a gente pode converter a unidade de medida. Nós sabemos que um átomo de hidrogênio tem massa atômica igual a uma unidade de massa atômica. Um mol de partículas de hidrogênio, então, vai ter o peso equivalente a 1 grama por mol. Então, percebam, em 1 mol de partículas de hidrogênio, ele tem um peso, uma massa igual a 1 grama. A mesma coisa para o oxigênio. A gente sabe que ele equivale a 16 unidades de massa atômica. Então, em 1 mol de partículas de oxigênio, ou seja,
em 6,022 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, eu tenho o equivalente a 16 gramas por mol. Beleza? A mesma coisa para a água, pessoal. A massa molecular dela é equivalente a 18 unidades de massa atômica. O equivalente a 6,022 vezes 10 a 23 unidades pesa, tem massa atômica igual a 18 gramas por mol. Perceberam aí a equivalência? Em um mol de partícula, em um conjunto de partículas que tem esse número aqui, eu tenho uma massa atômica em gramas, que é uma unidade que eu consigo mensurar então, beleza? Pessoal, a partir daqui, a gente vai falar de um assunto super importante, beleza? Mas tenham bem em mente isso daqui, tá bom? Número de Avogadro super importante, beleza? E massa molar, a gente vai falar bastante dela agora, a gente vai utilizar bastante esses dois conceitos, beleza? Vamos dar de novo e a gente já volta. Pessoal, vamos falar agora de um assunto mega importante, beleza? Estequiometria. Pessoal, é o assunto mais recorrente de toda prova, de todo vestibular, de todo o Enem. Todo ano tem, beleza? Eles gostam muito disso daqui, porque manipula muito conhecimento, beleza? Então, quando a gente começar a falar de estequiometria, gravem muito bem, treinem bastante, porque é um assunto que, assim, 100% de certeza que uma perguntinha vai estar lá e talvez seja a pergunta decisiva para vocês, beleza? Então, o que de fato é estequiometria? Bom, quando a gente fala de cálculos estequiométricos, a gente vai fazer em certas proporções entre reagentes e produtos. Então, é a relação do quanto eu devo reagir para formar tanto de produto. Realmente uma proporção aí de como acontece a reação química. Beleza? Então, a gente vai manipular cálculos aqui, então. Mas calma que a gente não tem formulinha. A gente vai simplesmente fazer a regrinha de 3. Básica, simples e bonitinha. Beleza? Pessoal, nós já vimos, então, o conceito de mol. Beleza? Então, quando a gente falar o mol, ele pode ter 3 características. Ele pode ser o número de unidades. Então, lá, 6,022 vezes 10 a 23 unidades, partículas, átomos, moléculas. Ele pode se referir, então, à massa molar, beleza? Então, a somatória de todas as massas molares de todos os átomos que constituem uma molécula. Ou então, a gente pode se referir a ele por questão de volume. Quando a gente fala de volume, nas condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, o volume é equivalente a 22,4 litros. Meio que grava isso daí e memoriza. De tanto a gente utilizar ele, acaba ficando memorizado isso daí meio que inconsequentemente, beleza? Mas esse é o volume que a gente considera aí padrão, beleza? Se não for esse volume, o enunciado tem que te dar aí como um dado, então, beleza? Então, quando a gente fala de estequiometria, a gente vai fazer cálculos aí para descobrir qual é a proporção que reagem os reagentes que formam os produtos, então, beleza? Nós temos vários tipos de relação. Mol-mol, mol-massa, massa-volume, mol-volume. Eu vou passar as principais dela, porque isso daí vai depender do que o enunciado está te pedindo. Então, aí ele vai cobrar certas relações e é o que a gente vai manipular. Pessoal, a gente já falou que vai usar a regrinha de 3, tá bom? Se vocês já viram em matemática, a regrinha de 3 ela é muito organizada. Eu tenho que ter dados iguais sobre dados iguais. Eu não posso simplesmente colocar, por exemplo, eu estou falando de pepino, colocar abobrinha embaixo. Não, tem que ser pepino, pepino, beleza? Não posso colocar banana e maçã. Não, tem que ser banana, banana, maçã e maçã. Eu não posso me desorganizar dessa forma. Quando a gente se trata de regrinha de 3, tem que ser dados embaixo de dados desta forma, beleza? Dicas que eu passo para vocês em relação ao cálculo estequiométrico. Leiam com bastante atenção o enunciado, eu acho que isso vale para qualquer questão, mas aqui vale mais ainda, porque vocês têm que entender o que ele está pedindo. Geralmente ele cobra de duas substâncias. O restante da reação, ele pode passar uma reação quilométrica para vocês, mas ele sempre vai relacionar apenas duas substâncias. O restante, basicamente, vocês esqueçam, porque só tá lá para confundir a mente de vocês, beleza? Então leiam com bastante atenção o enunciado e aí relaciona quem realmente ele está questionando então na questão, beleza? Segunda dica que eu dou para vocês, por favor, deixem de ser preguiçosos.
vocês vão ver que eu vou colocar todos os dados que eu consegui do meu enunciado na minha regrinha de 3. Eu vou colocar o valor numérico, eu vou colocar a unidade de medida e a quem ele está se referindo. Isso é fundamental no cálculo estequiométrico, porque chega uma hora que vocês começam a colocar tanto dado que vocês já não sabem mais nem o que vocês estão falando mais, beleza? E aí uma unidade de medida, ela pode dar errado e aí vocês perdem a questão, beleza? Então coloquem o máximo de informação possível que vocês conseguirem. Sejam organizados, não sejam preguiçosos, beleza? Então são as principais dicas da estequiometria. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir entender a estequiometria é realmente fazendo exercício, tá bom? Então pratiquem bastante. Primeiramente, eu vou resolver aqui com vocês, lá na página 106 da nossa apostilinha, o exercício de número 7, beleza? Vamos começar então. Ele diz o seguinte: quantos mols de gás carbônico são produzidos na combustão de 10 mols de etanol? Beleza? Então ele pergunta quantos mols de gás carbônico eu vou conseguir aí produzir em 10 mols, se eu utilizar 10 mols. Ele passou a reação para vocês. De novo, observe o balanceamento. Se o balanceamento não estiver correto, todo o cálculo estequiométrico de vocês dá errado e vocês erram a questão, beleza? Se a gente observar aqui na nossa apostilinha, ele deu uma reação não balanceada. Então, o primeiro passo de vocês é conferir a reação para ver se ela está balanceada. Eu já balanceei corretamente aqui com os coeficientes estequiométricos. Então, o coeficiente estequiométrico 1, 3 para os reagentes e 2 e 3 para os produtos, beleza? Mas esse é o primeiro passo de todo e qualquer cálculo estequiométrico, de qualquer exercício, verificar balanceamento de equação. A partir daí, sim, a gente parte para a proporção, para realmente os cálculos estequiométricos. Então, ele quer saber quantos mols vão produzir de gás carbônico, utilizando, então, 10 mols de C2H6O, beleza? Pessoal, primeiro passo, eu disse para vocês que eu tenho que relacionar dados iguais. Então, se ele está perguntando de mol, eu só posso me referir a mol, então, em cima. Bom, esse dado aqui eu retiro através da minha equação química. Bom, quantos mols aqui eu preciso ter? Qual é a proporção que está reagindo? Então, eu vejo que através da minha reação química, a proporção que está acontecendo aqui é de 1 para 2. A cada 1 mol reagindo de C2H6O, eu produzo 2 mols de CO2, beleza? Então, eu coloco 1 mol de C2H6O, perceba, eu coloquei todos os dados referentes a ele. 1 mol de C2H6O produz 2 mols de CO2. Se eu tiver 10 mols reagindo de C2H6O, quantos mols de gás carbônico eu vou produzir? Bom, é o dobro, 20 mols de CO2, beleza? Esse é o meu resultado, essa é a minha resposta. Percebam, todos os dados organizados de todo reagente numa coluna da proporção. O da outra proporção, todos os dados de todo reagente na outra coluna. Então, aqui, tudo bem organizadinho, unidade medida, de quem ele está se referindo, o valor numérico, tudo bem organizado. Do mais aqui, pessoal, é fazer regrinha de 3, multiplicar cruzado, então, e decorrer aí a matemática normalmente, beleza? Isso nos dá um resultado de 20 mols, beleza? Então, percebam aqui que a relação é de mol para mol, né? Ele pergunta quantos mols disso para produzir quantos mols daqui, beleza? Relação de mol para mol, tá? O segundo exemplo aqui que eu vou referir para vocês é o exercício 12, que está lá na página 107 da nossa apostilinha. Pessoal, vou pedir para vocês corrigirem alguma coisinha aí na apostilinha, porque saiu a digitação errada. Já vou falar para vocês. Mas o exercício diz o seguinte: qual a massa do gás oxigênio produzido na decomposição de 2 mols e meio de H2O, beleza? Como dados, ele deu as massas molares da água, 18 gramas por mol, do gás hidrogênio, 2 gramas por mol, e do oxigênio, do gás oxigênio, sai 1,3 aí grama por mol. É 32 gramas por mol. Então, por favor, corrijam isso na apostila de vocês, beleza? Deu a reaçãozinha aqui que eu coloquei aqui. Primeiro passo, verificar balanceamento. Eu percebo aqui que está corretamente balanceado, agora eu posso decorrer então o meu cálculo estequiométrico. Ele pergunta quanto de água, né? Quantas gramas de água eu vou produzir a partir de 2 mols e meio então de H2O, beleza? Na
verdade, quantas gramas de oxigênio ele vai produzir a partir da água, então. De novo, relacionar dados com dados. Eu coloco aqui, se 2 mols de H2O, que é o que eu tenho na minha reação, produzem 32 gramas, por que 32 gramas? Porque a proporção é de 2 para 1. Então, aqui é 1 mol. E 1 mol aqui referente a esse gás oxigênio equivale a 32 gramas por mol. É a massa molar dele normal. Se ele não tivesse dado, olha, tabela periódica e fazer o cálculo da massa molar normalmente. Então, somar 2 átomos de oxigênio, quanto que vai dar? 32. 16 vezes 16, 32. Proporção aqui de 2 para 1, então de 2 mols de água formam 32 gramas por mol de gás oxigênio. Se eu reagir 2 mols e meio de água, quanto que eu vou produzir, então, em gramas de oxigênio? Eu tenho que o resultado aqui vai me dar um resultado de 40 gramas de gás oxigênio. Beleza, pessoal? Então, a relação que eu tenho aqui é mol e massa. Mas, de novo, eu relaciono mol com mol, massa com massa. Beleza? E no final, pessoal, perceba que eu coloco todos os meus dados novamente. Se ele está pedindo gramas, é gramas de quem? Gás oxigênio. Então, todos os dados muito bem organizados e todos os dados aí mencionando quem é, de quem, quanto e o que é. Beleza? Bom, vou dar uma apagadinha e falar do último exemplo, então, de estequiometria simples que a gente tem, que é referente a volume. Aguenta aí, pessoal. Pessoal, o último exemplo aqui de estequiometria simples que a gente vai se referir é quando a gente tem menção de volume, então, beleza? Lembrando que o volume lá, ó, nas condições normais de temperatura, 22,4 litros, beleza? Se não for isso, as condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, o enunciado vai ter que te fornecer o volume que ele está usando como padrão aí, beleza? Mas aqui a gente vai considerar a CNTP, então, beleza? Esse exercício aqui é o exercício de número 16 da página 108 da nossa apostilinha. Ele faz aí a questão, pergunta seguinte: qual é o volume em litros, então, de gás carbônico, então, produzidos na decomposição de 320 gramas de carbonato de cálcio? Então, aí ele relaciona carbonato de cálcio e o CO2. Percebam aí que, ó, o óxido de cálcio aqui, para nós, ele participa da reação, mas para nós ele não tem importância nenhuma. Por quê? Quem que ele está relacionando? Carbonato de cálcio e gás carbônico, então. Ele pergunta aí, quanto que eu vou produzir utilizando 320 gramas desse carinha aqui, desse composto aqui, então, beleza? Então, eu tenho aqui como dados as massas molares das substâncias envolvidas. Então, eu percebo que aqui, ó, o carbonato de cálcio, ele tem uma massa equivalente a 100 gramas por mol, beleza? Então, eu vejo que minha proporção é de 1 para 1, não devo multiplicar ninguém. Por que eu não devo multiplicar ninguém? Porque se eu tivesse um 2 aqui na frente, consequentemente, eu deveria multiplicar aqui essa molécula. Por quê? Eu teria 2 mols e não apenas 1. Lembrando que isso daqui é a quantidade para 1 mol e não para 2. 2 eu deveria multiplicar. Como é que ele só faz menção a 1 mol? Então, é o equivalente a 100 gramas por mol, que é um dado aí que ele passou aí no enunciado. Beleza? Então, eu tenho que a minha proporção aqui é de 1 para 1. Então, 100 gramas de mol, né? 100 gramas por mol de carbonato de cálcio vão produzir 22,4 litros de CO2. 22,4 é o volume da CNTP e como eu tenho 1 mol aqui reagindo, continua 22,4. Se fossem 2 mols, eu deveria multiplicar os 22,4 por 2. 3, 4, que aparecesse na minha proporção. De novo, proporção de 1 para 1 aqui, eu não devo multiplicar ninguém, beleza? Ele me perguntou se eu utilizasse uma massa igual a de 320 de carbonato de cálcio, beleza? Quanto que isso vai me produzir em litros de gás carbônico? Isso vai me produzir 71,68 litros de gás carbônico, beleza? Novamente, dados organizados, todas as unidades de medidas e a quem ele se refere, beleza? Este é o segredo para uma estequiometria joinha, beleza? Pessoal, vou finalizar a aula falando então de rendimento e pureza, reagente limitante e excessivo, e aí vocês podem ser felizes com os exercícios da hoje. A gente já volta de novo.
Pessoal, para finalizar então os nossos cálculos estequiométricos, alguns enunciados podem fazer menção a algumas características específicas então da reação química. Uma delas a gente chama de pureza. O que seria algo puro? Na natureza é muito difícil a gente encontrar algo totalmente puro. Por exemplo, a nossa água. A água a gente sabe que ela é uma mistura de água mesmo, H2O, mas a gente tem várias coisas no meio dela. Então a gente tem sódio, a gente tem cálcio, a gente tem flúor, então ela não é 100% pura, beleza? Quando a gente faz menção a alguma coisa 100% pura, seria somente H2O, beleza? Mas aí a gente sabe que tem outros aí íons envolvidos aí no processo, beleza? Nessa mistura. Um exemplo disso é o calcário, aquelas pedrinhas, aqueles pedregulhos. Ele é basicamente composto de carbonato de cálcio, beleza? Basicamente. Por quê? A gente pode fazer uma menção aqui que ele é 90% puro. Ou seja, se eu der aqui uma massa para vocês de 100 gramas de calcário e eu fizer menção para vocês que ele é 90% puro, então realmente a massa de carbonato de cálcio, que seria o reagente aí que nos interessa mesmo, a gente pode falar então que ele é uma massa equivalente a 90 gramas apenas, então, beleza? Percebam, eu tenho uma massa total de 100 gramas, se ele é 90% carbonato de cálcio, então 90 gramas corresponde ao carbonato de cálcio. Os outros 10%, ou seja, as outras 10 gramas restantes, são as impurezas aí, que no nosso cálculo estequiométrico para nós não interessa, a gente despreza ele. Então, se ele fizer menção à pureza no enunciado, primeiramente vocês devem calcular a massa real da substância em questão, beleza? Então, um cálculo adicional aí, outra regrinha de 3, beleza? Isso é 100%, essa quantidade, sei lá, 90%, equivale a quantas gramas no meu reagente? Então, mais um cálculo adicional aí para vocês ficarem mais felizes, beleza? Então, se fizer menção de pureza, vocês devem descobrir qual é a massa real da substância que ele está perguntando. Outra menção que ele pode fazer é o rendimento de uma reação química. Nenhuma reação química tem rendimento de 100%, assim como nós não rendemos 100% o tempo todo, beleza? A gente oscila bastante, a reação química é a mesma coisa, tá bom? Então, se ele fizer menção de rendimento, vocês também vão ter que fazer um cálculo para descobrir qual é o valor que realmente aquela reação ela nos fornece de um determinado reagente ou de um determinado produto. De qual substância ele fizer menção, então, para vocês. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Eu tenho que essa reação aqui, ó, do nitrato de prata com o cloreto de sódio, que fornece, então, o cloreto de prata e o nitrato de sódio, tem um rendimento de 71,5%, beleza? Então, eu vou relacionar somente dois reagentes, o nitrato de prata e o cloreto de prata. Os outros não me interessam agora, tá bom? Então, eu tenho aqui 170 gramas por mol de nitrato de prata, essa é a massa molar da tabela periódica, beleza? Eu não estou inventando nada. 170 gramas do nitrato de prata vão reagir com 143 gramas e meia do cloreto de prata. De novo, proporção de 1 para 1, então eu não tenho que multiplicar essa massa molar. É aquilo que aparenta na tabela periódica mesmo, beleza? Agora, se eu falar que eu quero reagir 10 gramas de nitrato de prata, estou supondo, pessoal, é uma suposição. Quanto que eu vou produzir de cloreto de prata, então? Bom, 10 gramas vão me produzir 8,44 gramas de cloreto de prata. Beleza? Mas a minha reação não é 100%, ela não tem um rendimento de 100%. Ela tem um rendimento apenas de 71,5%. Bom, então eu tenho que fazer outra regrinha de 3 para descobrir. Bom, se 8,44 seria 100%, se essa reação fosse 100%, quanto que equivale 71,5% dessa reação? Bom, essa reação vai me produzir apenas 6,03 gramas de, então, cloreto de prata. Percebam aí que são apenas cálculos adicionais para vocês descobrirem quanto aquilo é produzido de fato, beleza? Quando ele faz menção à pureza e rendimento, vocês vão ter que descobrir o quanto de fato aquilo existe, o quanto de fato aquilo vai produzir, então, beleza? Então, pureza e rendimento são duas características que podem aparecer no cálculo estequiométrico.
Ou seja, apenas mais uma continha você já consegue descobrir de fato o que aquilo equivale. Beleza? E para finalizar a nossa aula, a gente vai falar de limitante e excesso, reagente limitante e reagente em excesso. Vamos fazer isso daqui, uma comparação com o nosso dia a dia. Bom, se eu falar para vocês que uma xícara de arroz, se eu fizer cozinhar uma xícara de arroz, serve 3 pessoas, 2 xícaras de arroz não servem 10 pessoas, beleza? Não adianta vocês convidarem 10 pessoas, sendo que vocês só vão fazer 2 xícaras de arroz. Então percebam aí a comparação que eu tenho. Bom, o meu arroz, o arroz que eu tenho, a quantidade de arroz que eu tenho, ele acaba sendo limitante, porque eu não vou atender a demanda de pessoas que eu convidei na minha casa, beleza? E as pessoas acabam se tornando um excesso, porque eu tenho pessoas a mais que eu não vou conseguir atender com as minhas 2 xícaras de arroz. É basicamente isso que vai acontecer na química. Se eu não tiver quantidade suficiente daquele carinha para reagir e produzir aquilo lá, ele não vai reagir. E aí, provavelmente, o outro vai se tornar um excesso. Ele não vai reagir e vai ficar no meio da solução. É basicamente isso daqui que vai acontecer. Beleza? Vou resolver um exercício junto com vocês lá na página 110, exercício de número 23, então. Ele pede para vocês reagirem 147 gramas de ácido sulfúrico com 100 gramas de hidróxido de sódio. Ai, professora, como que eu vou entender isso no enunciado? Você está perguntando se é limitante, excesso, o que ele é? Geralmente ele vai dar 2 massas de 2 reagentes, beleza? Quando a gente vai fazer cálculo estequiométrico, ele dá apenas uma massa, beleza? Agora, se ele estiver fazendo menção a 2 massas de 2 substâncias, provavelmente ele está perguntando para você excesso limitante, beleza? Então, percebam aqui, ele falou de 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 gramas desse carinha aqui, então, beleza? Ele deu a reação já está balanceada e eu tenho que a minha proporção é de 1 para 2. Então, a cada 1 mol de ácido sulfúrico eu produzo 2 de base, então, beleza? Então, aqui, dados aí normais, aí, massa molar do ácido sulfúrico é referente a 98 gramas, então, beleza? Proporção de 1, ótimo. E aí, eu produzo 40 gramas de cada hidróxido de sódio. Então, aqui, o que eu devo fazer? Multiplicar, então, por 2. Beleza? Por quê? Proporção de 1 para 2. Então, eu devo multiplicar. Isso aqui vai totalizar, então, 80 gramas por mol de NaOH. Beleza? É um cálculo aí que vocês têm que tomar cuidado com a proporção. É por isso que eu falo para vocês verem muito bem o balanceamento, porque a proporção ela modifica todo o cálculo. Beleza? Bom, ele está pedindo para reagir 147. Vamos ver quanto que eu vou produzir, então, de base, de hidróxido de sódio? Eu vou ter uma produção de 120 gramas de hidróxido de sódio. Para tudo! Ele falou que você tinha apenas 100 gramas de hidróxido de sódio. Isso aqui, 147 gramas de ácido reagindo, produz 120, mas ele só falou que você tem 100. Então, o que se torna o meu limitante aqui? A base, o hidróxido de sódio. Por quê? A massa aqui, esse valor aqui de 147 gramas de ácido reagindo, ele nos deu uma massa maior do que aquela que ele mensurou, que ele fez menção, então, no enunciado. Então, esse carinha aqui se torna o limitante. O hidróxido de sódio é o meu reagente limitante. Por quê? Eu não tenho quantidade suficiente dele para reagir. Beleza? Então, vamos ver quanto de fato vai ocorrer a produção, quanto de excesso vai ficar, quanto de ácido ele vai consumir nessa reação. Eu tenho aqui, então, 98 gramas de ácido reagindo, produzindo 2 vezes 2 mols de 40 gramas de hidróxido de sódio, e eu só tenho 100 gramas. Quanto de ácido eu vou produzir? Quanto de ácido eu realmente vou reagir? 122 gramas e meia. Ou seja, eu tenho um excesso de 24 gramas e meia de ácido. Esse ácido ele vai ficar na solução e ele não vai reagir. Por quê? Ele só vai reagir 122 gramas e meia dos 147. Tem um excesso aqui de 24 gramas e meia, então. De novo, quem é meu limitante? Quem que eu tenho para reagir naquele ponto? Quem que me limita? O hidróxido de sódio. Quem fica em excesso? O ácido sulfúrico, beleza? E aí acaba ficando aí
um excesso de 24 gramas e meio. Pessoal, dicas da professora querida. Vocês já conseguem responder os exercícios, então, a partir da página 104. Então, até a página 111, vocês têm 26 exercícios maravilhosos e lindos que a professora colocou na apostila de vocês. Os primeiros são referentes a balanceamento de equações e todos os restantes depois são referentes à estequiometria. Então, todas as relações de estequiometria vão estar lá. De novo, estequiometria é fazer e fazer de novo, e fazer de novo, e de novo, e de novo. Estequiometria é prática. Não vão achando vocês que vocês vão pegar aqui várias coisas, isso é isso, isso. Não. É prática, é exercício. Não tem jeito mais fácil de fazer do que isso. Beleza? Então é muita prática. Terminou os exercícios da apostila, eu aconselho vocês a buscar no Google muitas informações, muitos enunciados que tem aí para vocês tentarem fazer de novo. Beleza? Então estequiometria é prática. Quanto mais vocês praticam, mais vocês pegam o jeito e aí fica mais de boa para vocês. Beleza? Pessoal, só vou pedir para vocês não resolverem o exercício 19. O exercício 19 precisa de mais um conceito que a gente vai falar na próxima aula, que vocês não vão conseguir resolver o problema por completo. Do mais, pessoal, sejam felizes na minha lista de exercício. Dúvidas, a gente conversa no nosso plantão, beleza? Eu sei que provavelmente vai aparecer muita dúvida em relação, porque olhando a professora fazer é lindo, maravilhoso, quando a gente vai fazer a gente trava. Então aguardo vocês no plantão, bons estudos, foco, concentração, beleza? E a professora ama vocês, tá bom? Beijos, até mais!